Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos continuar o estudo do nosso livro, Os 4 Níveis de Obediência. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos seguindo hoje nesse vídeo, o nível 2 de obediência. A gente viu sobre o altar, o simbolismo do altar, o que significa o altar na nossa vida, a importância de termos esse altar, não só um local físico, mas principalmente um local no nosso coração que anseia pela presença do Senhor. Isso é uma caminhada, isso é uma vivência com Deus que vai estabelecer esse altar interior. O altar exterior você pode ter, mas é um estágio para que esse altar interior seja estabelecido na nossa vida. É uma caminhada. É disciplina, é entrega, é busca, é entendimento de que nós precisamos da presença dele, nós precisamos estar em comunhão com a fonte. Nós somos um ramo da videira e nós precisamos estar conectados com essa videira, nós precisamos estar ligados a essa fonte. Se não houver essa conexão, nós vamos perecer, nós vamos minguar e nós vamos morrer. Porém, aquele que está conectado com o Senhor, ele vive para sempre. Viveremos para sempre. Mas vamos continuar a sequência do estudo. Vamos falar sobre os altares que Abraão edificou ao longo da sua caminhada. O primeiro altar está em Siquém, que é chamado altar da revelação. O chamado. O primeiro altar que Abraão conhece a Deus é o Deus que aparece. Podemos dizer que esse é o altar da revelação. A primeira coisa que acontece quando você começa o caminho de obediência é ter a revelação de quem é Deus. Porque tudo aquilo que Ele deseja fazer em você e por meio de você começa com a revelação da pessoa de Jesus. Esse é o primeiro aspecto da cruz operando em uma vida de obediência. Se você não obedece, não poderá ver a Deus. Isso é muito importante na nossa vida, isso é uma das coisas que a gente mais enfatiza aqui na Escola de Servo. A obediência a Cristo e a revelação de Jesus. Se a gente não tem uma revelação de Jesus, não tem como nós andarmos em obediência, não tem como nós alcançarmos a herança. Não é conhecer Jesus como todo mundo conhece. Chega para uma pessoa e diz, você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar de Jesus e tal. Não é esse tipo de conhecimento. É um tipo de conhecimento interior. É onde o nosso entendimento, a nossa alma e o nosso espírito tem a revelação de que Ele é Senhor. Em primeiro lugar sobre a nossa vida. A partir desse momento que nós temos a revelação de Jesus como Senhor sobre nossa vida, o processo do caminho de obediência começa em nós. E a gente começa a andar nesse caminho de obediência. É muitíssimo importante que haja esse entendimento em nós. Não é um conhecimento de uma religião, não é o conhecimento de Jesus como uma pessoa, uma figura bíblica, mas é o conhecimento da revelação de Jesus em nós. Cristo em nós. Não é Cristo sobre nós, não é Cristo ao nosso lado, não é Cristo sendo um amigo, não é Cristo sendo um companheiro de estrada, não. É Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da glória. No caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos estavam ali e chegou um homem para eles, estranho, porém, alguma coisa os incomodava, alguma coisa dizia que aquele homem era familiar. E muitas das vezes a gente tem essa revelação de Jesus. Um homem familiar, né? Jesus é familiar para mim. Eu converso com ele de vez em quando, ele vai lá em casa de vez em quando, a gente troca um oi pela rua, mas ele não é íntimo. E eles receberam essa revelação de Jesus quando eles ceiaram, quando Jesus partiu o pão.
eles ceiaram, intimidade, está dentro de casa, habitar em nós e nós nele. Cristo em nós, esperança da glória. Quando essa revelação chega para nós, vinda do Espírito Santo de Deus, a gente começa esse processo de caminhada. Até então, se a gente não tiver essa revelação de Jesus, e existem muitos cristãos que frequentam a igreja, que vão aos cultos, que dão seus dízimos, suas ofertas, que vão para a reunião de oração, mas não tiveram ainda a revelação pessoal de Jesus. Não tiveram a revelação pessoal de Jesus. São filhos de crentes que não tiveram ainda a revelação pessoal de Jesus. Isso é algo que marca a nossa vida, que muda a nossa história. O que vai mudar a tua história, literalmente, não é uma frequência em um culto. É a permanência na presença do Pai. A frequência, um culto ainda, a reunião pública, essa é uma consequência da nossa vida de entrega ao Senhor e da revelação de Jesus em nós. E nós vamos sentir a necessidade de estar junto com a igreja, de estar congregando, de estar perto, de estar compartilhando das coisas de Deus com outras pessoas, de estar recebendo da palavra, de estar bebendo junto com os irmãos a palavra do Senhor que é ministrada nos púlpitos. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus aparece e promete a sua bênção a Abraão. Deus aparece e promete a sua bênção a Abraão. Abraão foi atraído à obediência por um Deus amoroso, não por uma obrigação religiosa, mas por amor ao Senhor. E isso é o entendimento do primeiro altar de Siquém, a revelação de Jesus na tua vida. Se você ainda não tem essa revelação de Jesus, se você anda por obrigação, se você anda para poder assumir algum cargo dentro da igreja, se você anda olhando para o teu chamado como um trabalho, se você anda nisso para poder curar alguma ferida sua emocional que ficou, e aí eu preciso ocupar aquele espaço como um trabalho para Jesus, você está no caminho errado. Você está no caminho completamente errado, por mais que você esteja fazendo uma coisa boa, por mais que você esteja indo em missões. Mas se você está fazendo por algum outro propósito que não seja a revelação de Jesus em você, você está fazendo errado. Eu te oriento a você parar agora, antes de você cause um dano muito grande para você, para sua casa e para as pessoas que vão estar junto de você. Isso é muito sério na nossa vida. E aí nós temos que voltar e buscar essa revelação de Jesus. E não sair dessa posição até a revelação de Jesus chegar. E nós entendermos que o nosso trabalho, a obra da nossa mão, não tem que ser nem por nenhum outro motivo que não seja por prazer de servir a um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão amoroso quanto o nosso Jesus. Esse tem que ser o chamado meu e seu. Isso tem que ser o que vai mover você. Se isso está hoje no seu coração, e seja sincero com você. Você não precisa ser sincero com Deus que Ele conhece, mas seja sincero com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Se isso ainda não está no teu coração, se essa revelação de Jesus ainda não chegou a você, pare tudo e busque. Pare toda a sua caminhada. Pare tudo, pare o seu ministério, pare as suas buscas, pare e vá para o secreto. Vá buscar essa revelação. Porque sem essa revelação, sem esse entendimento, não vamos chegar ao lugar que Ele quer. Você pode chegar até o lugar que você quer, a posição que você quer dentro da igreja, o destaque que você quer. Mas você não vai chegar até onde Deus quer e você não vai receber a herança que Ele prometeu para aqueles que o seguem e obedecem. Isso é muito sério para a nossa vida.
Uma das coisas importantes que eu estava lendo aqui no livro, apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse: darei à tua descendência essa terra. Gênesis 12, versículo 7. Aqui o Senhor não queria só entregar para Abraão uma terra, porque Abraão tinha terra já, ele já era rico. Mas o que Deus quis expressar para Abraão aqui é que ele, Jesus, Deus estava com ele. Deus estava com Abraão. Eu estou contigo e eu vou te dar. Eu vou te dar. Não é você que vai comprar. Não é você que vai adquirir com o seu próprio esforço. Eu vou te dar essa terra. Abraão tinha algo muito dele. Ele era um homem de posses, ele era um homem rico. Ele poderia comprar a terra que ele quisesse. Havia centenas de camelos e ovelhas e servos. Fala a palavra que ele era um homem riquíssimo. Ele poderia chegar num local e comprar uma terra. Mas a dependência de Deus está justamente aí. Onde mesmo nós tendo todas as condições de fazer, a gente espera Ele. A gente não faz. A gente espera o Senhor. Ah, mas eu tenho dinheiro para viajar, eu vou para ali, eu vou para lá, vou para onde eu quiser. Não. Você vai para onde o Senhor mandar. E você vai fazer aquilo que Ele mandar. Não aquilo que as tuas condições vão mandar. Ou vão te permitir fazer. Esse é o grande sinal, ou esse é o grande sinal de uma vida de obediência. Segundo altar de Abraão. O segundo altar de Abraão é entre Betel e Ai. É o altar de separação. O primeiro altar é o altar da revelação, o altar do chamado. O segundo altar é o altar da separação. O que é esse altar da separação? E outra coisa, você não passa para o segundo altar sem antes ter vivido o primeiro, não, tá? Não passa. O segundo altar foi erguido por Abraão na divisa entre Betel e Ai. O que significa a palavra Betel? Casa de Deus. O que significa Ai? Monte de ruínas, ou casa de destruição. Onde foi que Abraão colocou o altar dele? Na divisa. Ele não colocou em Betel, ele colocou no meio. Havia ainda no coração de Abraão dúvidas. Ainda havia no coração de Abraão desejos acerca das coisas perecíveis, digamos assim, e das coisas do Senhor. Mesmo o Senhor se revelando a Abraão, havia ainda coisas para tratar no coração dele. Mesmo o Senhor se revelando a você, mesmo o Senhor se revelando a mim, o nosso coração ainda precisa de ser purificado, ainda precisa ser ministrado. E é aí que a gente precisa entender que em toda a nossa caminhada, por mais que a gente cresça em Deus, espiritualmente falando, a gente precisa entender que o nosso coração ainda precisa ser ministrado todo o tempo. E aí muitas vezes que a gente cresce em Deus, a gente começa a ter revelações e sonhos e visões, a gente acha que a gente está lá em cima no nível espiritual e muitas das vezes a gente se depara com um orgulho dentro de nós de que nós somos o cara. E esse tem sido o grande erro de pessoas que são chamadas grandes aqui na Terra. Homens e mulheres que são chamados grandes aqui na Terra por alcançarem lugares altos em Deus e por alguns momentos ou situações se sentirem como o dono de todo conhecimento, aquele que tem a última palavra, aquele que decide, aquele que ordena. A gente precisa entender que não. A gente precisa entender que mesmo na caminhada, no nosso processo,
A gente ainda depende do Senhor. Por mais que você alcance lugares altos em Deus, por mais que você alcance fama, por mais que você alcance uma posição no meio da igreja brasileira ou no meio da sua congregação, ainda entenda que você precisa de correção, que pessoas ainda podem te exortar, de que você é uma pessoa ainda exortável, de que é uma pessoa ainda que precisa ouvir a correção de alguém. Havia um amigo meu, conheci um pastor amigo meu, onde ele era um homem de uma palavra fantástica, de um dom da pregação, um dom da palavra. Você sentava ali para ouvi-lo e você ficava horas e horas ali. Nossa, era bom demais. E por isso, né, os elogios e tudo que ele recebia, isso entrou no coração dele, levou ele a uma posição que não era dele. E ele falou que para ele ser tratado disso, ele teve que se colocar abaixo de alguém que não era nem liderança da igreja. Ele foi servir a uma pessoa comum da igreja, um membro comum. E ele falou: meu orgulho está tão grande de mim mesmo que eu preciso me submeter não ao meu líder, mas eu preciso me submeter a alguém que não está na liderança. E ele escolheu um homem de Deus, lá da igreja, que estava ali no meio do povo, mas ele sabia o caráter dele, sabia o homem de Deus que aquela pessoa é, e ele submeteu a vida dele àquele homem. Ele falou: a partir de hoje, eu vou estar sujeito à sua direção. E aquele homem ficou surpreso, aquele membro da igreja comum, ficou surpreso e falou: que é isso, pastor? O senhor é meu pastor. Ele falou: sou o seu pastor, mas eu preciso que você me ordene agora. Eu preciso andar debaixo da sua cobertura, da sua direção. Porque eu posso ser o seu pastor, mas você é um homem de Deus. E como homem de Deus, eu quero me submeter à direção que você tem para a minha vida. Eu quero ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim. Você pode falar o que você acha, o que você pensa de mim. Eu quero me submeter. Não foi fácil ele ouvir daquela pessoa que, apesar de todos os dons e talentos que ele tinha, mas tinha orgulho. O orgulho subiu no coração dele. Ele já não era a mesma pessoa. Ele já não estava tão acessível aos membros da igreja. Ele já passava pelas pessoas com um ar de superioridade. Ele já não se deixava mais ser tocado. E ele passou um tempo debaixo da cobertura desse Senhor, servindo a ele e andando em obediência. Ligava para ele, falava, passava os relatórios. Mas hoje por a gente já ter um cargo, muitas das vezes a gente ocupa uma liderança, a gente quer andar por conta própria, a gente acha que a gente não deve se submeter a ninguém. Não, eu não submeto, não. Deus falou comigo. Se Deus falou com você, então vai. Vamos ver. Literalmente assim, gente. Porque esse é um caminho de obediência. O caminho de obediência não é um caminho largo, não, onde eu posso fazer o que eu quero. E se eu não entender, eu vou ficar acampado no meio, entre Betel e Ai. O autor ficou entre essas duas representações, mas com a vista voltada para Ai. Ele fez o altar, porém a vista do altar, a direção que Abraão se prostrava era de frente para Ai, não de frente para Betel. Já estava na divisão. Abraão então invocou o nome do Senhor, mas olhando para Ai e de costas para Betel. Isso significa que o coração dele estava dividido. Ele queria Deus, mas parecia que algo ainda o atraía de volta para onde ele havia vindo. Nesse altar, Deus não falou com ele nem uma vez. O coração de Abraão vacilou. Gente, isso é muito forte. Leia esse texto, Gênesis 12. Você vai ver que nesse altar Deus não falou com Abraão. Deus não falou com ele.
Somos propensos a acreditar que um ministério de sucesso é aquele estável, que não passa por provações. Confundimos muitas das vezes a paz das circunstâncias com a paz de Deus. Mas é necessário muitas vezes que o Senhor venha sacudir nossa agradável situação, para provar se de fato nossa esperança e descanso estão nas circunstâncias ou nele. Para provar se nosso coração ainda está no mundo ou se está integralmente nas mãos dele. No caso de Abraão, ele não apenas encontrou os cananeus em Canaã, mas também nós vemos que havia fome naquela terra. Esse é o altar entre Betel e Ai. Quantas vezes nós não estamos parados nesse local? Quantas vezes? Não vá para o Egito. Não fuja da pressão. Não fuja da pressão. É melhor morrer de fome em Canaã, se assim tiver de ser, do que viver na luxúria do Egito. Se o coração está dividido entre aproveitar os benefícios dessa terra e servir a Deus, mas a herança eterna não é dada ao coração pela metade, de jeito nenhum. É impossível ser útil nas mãos de Deus enquanto Ele ainda não é prioridade na nossa vida, sendo apenas uma parte da nossa vida. O apego ao mundo nos faz estagnar, caminhar seco, sem a expressão da vida de Deus em nós. Esse foi o segundo altar. No nível 2, o cristão precisa permanecer em obediência a Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. A permanência na palavra é a maior ferramenta para forjar o seu caráter. Abraão cedeu na pressão. Deveria morrer para seu desejo e avaliar a situação e satisfazer a sua alma. E olha o que fala aqui a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, pois a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É um processo na nossa vida. É um processo na nossa vida. Eu estava vendo uma explicação de um escritor acerca do anel de ouro. Como é que eles fazem para que o anel de ouro ele seja purificado, né? E aí eles vão colocando no fogo para tirar as impurezas e todo esse processo que você já conhece. E eles vão polindo depois. Cada processo que ele passa lá pelo fogo. Esfriamento, depois vem polindo. Esse autor, ele fala que o ouro ele só vai estar totalmente puro e limpo quando a face daquela pessoa que está fazendo esse trabalho refletir no anel. Quando ele puder olhar para o seu anel e ver o rosto dele refletido aqui no anel. E esse é o processo que nós precisamos passar para que o Senhor reflita em nós a presença e a glória dele. Amém? Então esse é o segundo altar de Abraão. Um altar onde o Senhor muitas das vezes vai se calar para esperar de você uma decisão. Um local de silêncio, porque o nosso coração está dividido. E o Senhor não opera em um coração dividido, Ele não usa um coração dividido. E aí, Abraão parte para o terceiro altar. Gênesis 13, versículo 18, diz o seguinte: E Abraão
mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Esse é o terceiro altar de Abraão. O primeiro altar de Abraão testifica sobre o Deus que aparece. Agora, esse altar é o Deus da aliança. O terceiro altar de Abraão é o Deus de aliança. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É no terceiro altar, quando está sem qualquer reserva no nosso coração, para com Deus, que realmente seu ministério desenvolveu. Após o terceiro altar, ele entrou em uma poderosa guerra e venceu. Há muitos cristãos perdendo suas batalhas porque não tem um altar. É dele que vem a autoridade espiritual para entrar nas guerras espirituais. Hebrom foi um altar de importante comunhão com Deus e consolidação espiritual na vida de Abraão, porque Hebrom vem depois de Betel, porque só podemos ter uma vida de comunhão íntima e consolidada quando estamos separados do mundo e consagrados. Esse terceiro altar, portanto, acontece quando nos aprofundamos em nossa comunhão, em nossa aliança. Somente depois disso podemos de fato ser usados para os grandes propósitos de Deus. Esses são os três altares de Abraão, o que esses três altares significam na nossa vida. E agora, a pergunta: até que ponto eu e você estamos dispostos a obedecer a Deus? Nós vamos perder muitas coisas. Nós vamos perder talvez até amizades, pessoas importantes na nossa vida, pessoas que consideramos como amigos. É uma decisão, é uma escolha. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, isso é uma palavra que dói na nossa vida. É uma palavra que nos balança, uma palavra que mexe com a nossa estrutura. Mas é uma escolha. Eu preciso decidir. Eu preciso escolher. E cada dia que nós vamos passando aqui nessa terra, cada dia que vai se aproximando do fim, essas atitudes extremas, digamos assim, elas precisam ser tomadas por nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós. As tuas escolhas vão definir o seu ministério, o seu chamado, a sua vida e o local onde você vai habitar na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Muito obrigado por você estar conosco. Compartilhe esse trabalho, compartilhe esses vídeos que você está ouvindo, passe para outras pessoas, porque esses vídeos que você está recebendo aqui, ele não só vai edificar a sua vida, como eu creio que está edificando, mas você também vai estar contribuindo com obras de missões aqui na Jordânia. Cada vídeo desse que é comprado, cada bloco desse que é comprado, esses recursos vão vir para cá, para nos ajudar a nos manter aqui. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Até o próximo vídeo agora. Eu creio que o final desse livro nós vamos concluir agora nesse próximo vídeo. Muito obrigado por você estar até aqui agora conosco. E visita o nosso canal no YouTube, Escola de Servos Oficial 2. Tem a Escola de Servos Oficial, que tem muito estudo lá para você ver, para você aprender, para você ter que crescer em Deus, ativação dos intercessores, fundamentos. E agora, a Escola de Servos Oficial 2 também, nós estamos começando, tem vídeos lá da Lindsay, sobre tesouros do coração, vídeos muito profundos, que vai tocar em você, na sua alma, que vai trazer revelação profunda do teu coração, e também sobre a edificação do reino em nós. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente noite, que o Senhor guarde a tua vida em nome de Jesus.